Audiolivro. Síndrome do Silêncio Materno. Livro 1. Tudo é culpa da mãe. Escrito por Gênesis Suavi. Aviso da autora. Depoimentos foram removidos da versão de áudio do livro, devido ao tema ser muito sensível e delicado para muitas mães. Avisos de direitos autorais estão no final do audiolivro. Vamos começar? Capítulo 1. A observação de Júlia. Ela sempre teve muitos amigos, rodeada de pessoas. Um dos motivos era a sua profissão, promotora de eventos. Essa profissão fazia com que ela tivesse acesso a várias classes sociais, e assim sendo, conseguia observar melhor a conduta de cada uma. No mundo moderno é necessário estar atento a tudo e todos ao redor, para tentar entender os comportamentos. E assim ela fazia. Apesar de a sua profissão ser um tanto barulhenta, sempre no meio de eventos, num determinado momento ela percebeu que não poderia ser só isso. Desde muito cedo, sempre foi muito observadora. A vida colocou ela no meio do barulho, mas ela gostava mesmo era de silêncio e observação. Essa dinâmica de vida dela permitiu que ela se aproximasse da vida das pessoas cada vez mais. Frequentava suas casas, saía com muitos amigos, e por fim, começou a ouvir muito essas pessoas. Ouvia suas histórias de vida, seus dilemas, seus desafios, traumas, medo. Isso não quer dizer que ela não tinha os seus medos também, claro que sim. Mas como observadora nata e como sempre se interessou pelo comportamento humano, aprendia muito a observar a vida de todos. Entre as suas observações, ela não conseguia entender por que muitos se afundavam cada vez mais em álcool, drogas, mágoas, passado, dores intermináveis. Ela percebia em cada evento que todos iam impecáveis, mas perto do final, quase todos se perdiam de si mesmos. Quanto vazio, quanta dor! Pensava ela. Seus amigos a procuravam para desabafar, chorar, reclamar. Certa vez conversando com uma amiga, ela ouviu: "Eu sinto tanto vazio dentro de mim, porque meu namorado não entende o que eu sinto por ele. Ele acha que sou ciumenta, possessiva, mas sinceramente, não sei nem por onde começar, se ele me deixar." O que Júlia fazia? Ouvia muitas histórias. Ouvia sobre relacionamentos conjugais, sobre o trabalho, sobre a família, sobre o dinheiro, inveja, raiva, mágoa, sobre os pais. Minha mãe não tem consciência do mal que me fez. Ela nunca esteve ao meu lado. Sempre me julgou, me criticou. Sempre quis que eu fosse um espelho dela. Deus me livre. Desabafava Ana Lúcia. Por causa dela que eu não consigo nada na vida. Ela me podou a vida inteira. Ela sempre teve preferências entre os filhos. E eu sempre fui deixada de lado por ela. Ana Lúcia falava sem parar. Júlia somente ouvia, horrorizada. Porque conhecia a mãe de Ana. E não era tudo aquilo que ela relatava. Outras amigas dela também se queixavam de suas mães, de seus pais. E Júlia apenas observava tudo aquilo sem entender muito. Afinal, ela também tinha a mãe dela. Aparentemente, normal. Ou seja, mãe? Todo esse discurso sobre família, mãe, começou a gerar muita confusão dentro dela. E este assunto não parava de chegar na vida dela. A minha mãe nunca me apoiou em nada. Ela sempre foi contra tudo o que eu quis pra mim. Eu só estudei medicina porque a minha mãe exigiu, porque se dependesse de mim, eu jamais seria médica, dizia a amiga médica bem-sucedida. Eu não sei o que acontece com a minha mãe. Ela quer que eu ligue pra ela vez por outra. Será que ela não entende que eu cresci e quero seguir a minha vida? Outra amiga confidenciou para Júlia. E ela ainda fica chateada comigo, porque eu nem pergunto por ela. Ué, os filhos não foram feitos para o mundo. Por que raios ela me cobra tanta presença? Ela não vai estragar os meus filhos como me estragou. Ela não terá acesso aos netos com muita facilidade não. Vai ser do meu jeito e ponto. Dizia outra amiga que, Júlia sabia, que a mãe dessa amiga sempre esteve presente na vida da filha, dos filhos. E hoje, está doente e ninguém sequer pergunta como ela está.
Meu terapeuta falou que por causa da minha mãe que eu não consigo ser feliz nos relacionamentos. Por causa dela também não consigo ter sucesso financeiro. E por isso mesmo, deixei de lado. Horas. Como ficar ao lado de alguém que é a causa de todos os meus problemas. Disse Marlene, outra amiga. Definitivamente, Júlia não conseguia conectar as versões com a realidade que cada uma vivia. Outro dia, Júlia foi à casa de um querido amigo, praticamente um multimilionário. Eu não tenho necessidade nenhuma de procurar a minha mãe, porque hoje estou muito bem de vida, afinal, é mérito meu ter tudo o que eu tenho. Júlia também conhecia a mãe dele, e sabia da luta da mãe, para educar, dar suporte, bons estudos, o quanto que essa mãe se dedicou para formar um homem. Estava atônita. Não é possível. O que está acontecendo com o mundo? Pensava ela. Ao final de outro evento de sucesso, muitos amigos se reúnem novamente. E em determinado momento ela ouviu de alguém: minha mãe é narcisista. A maior parte das mães é. E é por isso que você precisa seguir a sua vida e esquecer que a sua mãe existe. Entre risadas, desprezo e deboche. Narcisista. O que seria isso? Júlia começou a procurar, e para sua surpresa, o que mais se falava na internet era sobre o narcisismo. Mãe narcisista, marido narcisista, irmão narcisista, chefe, amigo, mas não encontrou filho narcisista. Uma enxurrada de terapeutas alertando todos sobre mães narcisistas. Ela estudou mais a fundo e percebeu sim, que é um jeito de ser muito triste. Existe o oculto, aquele que se vitimiza o tempo todo, mas é o bonzinho de plantão. O grandioso, aquele que é o centro das atenções, o bacana da história. E o perverso, o maligno, aquele que realmente ferra com a sua vida. Para você entender melhor, o oculto é aquele que fica sentadinho no cantinho da festa. Ninguém me ama, ninguém me quer. O grandioso é o dono da festa. E o maligno, apronta tudo. Para o perfil narcisista, ele mesmo não tem nada de errado. Ele está sempre certo. Então, por que ele teria que buscar terapia? Os relatos a respeito são das vítimas. Mas se é o próprio que teoricamente deveria estar em consultório, mas ele não vai. Porque ele é mais importante que o terapeuta. Será que o terapeuta tem experiência e certificados suficientes para atender alguém assim tão especial? Sim, é um caos. Mas, o que seria mais caos? O verdadeiro narcisista, ou qualquer atitude denominar como narcisista. Esse tema foi tão banalizado que parece que as pessoas perderam a noção do seu verdadeiro significado. E tem-se a impressão de que hoje, esta é a maior e melhor justificativa para tanta gente ingrata no planeta. O narcisista não tem empatia, não sente piedade, inverte tudo, não assume responsabilidade de nada. O mundo é culpado por tudo na vida dele. Ninguém vê o quanto ele é importante. Todos têm inveja dele. Ele é a vítima do mundo. Ele é o centro das atenções. Ele sabe tudo. Ou seja, não tem conversa com um perfil assim. Você sempre será a pessoa errada da história. E por aí vai. Você duvida? Procura dar uma pesquisada na internet. Coloque no Google, mãe narcisista. E prepare-se para uma leitura, vídeos, falas, depoimentos, ataques, raiva, ódio, desprezo, e tudo mais que você pode imaginar. Em momento algum, devemos invalidar qualquer assunto. Jamais. Mas é necessário e urgente usar critérios reais, e assumir responsabilidade pela própria vida. E parar de achar que tudo é culpa dos pais. Como diz a música de Renato Russo, você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser, quando você crescer? Está mais do que na hora de cada um começar a trabalhar a autorresponsabilidade, de parar, de uma vez por todas, culpar os pais, especialmente a mãe. Mas o tema aqui não é sobre o narcisismo. O tema veio à tona das observações de Júlia, ao ouvir os seus amigos e pesquisar na internet e constatar que, infelizmente, rotularam as mães de narcisistas.
Suas pesquisas deixaram-na assombrada. Então, ela resolveu procurar essas mães, desses amigos, para ouvir a versão delas. Eu sempre fiz tudo pela minha filha. Enquanto ela estudava medicina, eu me dobrava em 1000 para dar conta da casa, das contas. Meu marido nunca foi muito presente na educação dela, mas hoje, adivinha com quem ela fala? Para quem ela liga? Para o pai. Nunca pedi que ela ficasse comigo eternamente. Pelo contrário. Porque medicina? Para ela ajudar outras pessoas, para ser uma doutora, para ter prestígio. Mas ela me acusa de tê-la forçado a estudar. Mas sei o que pode ser. Acho que ela tem vergonha porque sou faxineira. Mas foi com este dinheirinho que ajudei nos estudos dela. Disse a mãe da amiga médica, em lágrimas. Por que a senhora nunca buscou ajuda? Perguntou Júlia. Eu tentei. Busquei em terapia. Tentei rede de apoio. Mas o que sempre ouvi das pessoas? Onde foi que você errou para ela te tratar assim hoje? Então, passei a me calar ainda mais. Porque provavelmente eu devo ter errado muito mesmo. Capítulo 2. A culpa é sempre da mãe. Você acha que eu sou narcisista, Júlia? Perguntou a mãe de outra amiga. Minha filha diz que sou narcisista. Na realidade eu nem sei o que isso significa direito. Minha filha disse que o terapeuta dela falou que sou. Então, devo ser mesmo. Porque ela afirma que não é feliz na vida, e que tudo dá errado na vida dela por causa de mim. A culpa é minha por ela ser insegura, ciumenta. Onde foi que eu errei? João sempre foi um bom menino. Sempre recebeu a educação adequada de acordo com cada momento de vida. Solícito, atencioso. Mas no meio do caminho, alguma coisa aconteceu. Não sei lhe dizer, Júlia, se foi o dinheiro que fez isso com ele. Porque ele simplesmente se afastou de mim. Ele nem sabe como estou. Já se passaram 2 anos, e nenhuma notícia. E quando raramente consigo falar com ele, é monossilábico, e diz que sou dramática e exagerada. Já ouvi dizer que filhos crescem e vão embora. Filho é pra vida. Sim, é verdade. Mas eu não abandonei meus pais em nenhum momento, eu sempre estive presente. Só sei te dizer que é uma dor tão grande que não consigo nem nomear. Já passei noites sem dormir, chorando, tentando entender o que aconteceu com ele, mas não consigo encontrar uma explicação. Só sei que dói muito. Disse em lágrimas a mãe de João, amigo de Júlia. Mas a senhora buscou ajuda? Pergunta Júlia. Ah, sim. Busquei. E muito. Mas não obtive sucesso nessa busca. Aliás, me senti ainda pior, porque ouvi coisas do tipo: é assim mesmo. Daqui a pouco passa. Isso é fase. Não leve tão a sério. Será que você não está exagerando? O que você fez para ele se afastar assim? Você já fez um exame de consciência? Você precisa levar a sua vida e deixar que ele siga a dele. Quanto mais Júlia tentava entender tudo, mais confusa ficava. Quem, em sã consciência, já acusa e corta os laços definitivamente, com tanta facilidade? Quem, em sã consciência, se esquece com tanta facilidade os esforços de quem sempre deu suporte? Quem, em sã consciência, anula com tanta facilidade a base de sentimentos? Quem, em sã consciência, se esquece com tanta facilidade princípios e valores? Promover eventos. Será que ainda fazia sentido? O trabalho é nobre, sem dúvida, mas tudo o que começou a acompanhar com seus amigos despertou nela a vontade de se aprofundar no assunto. Mas, como? Se o mundo acusa sempre a mãe de tudo o que há de errado com o filho, por onde começar? Essa pergunta martelava em sua cabeça. Continuava ouvindo histórias e mais histórias. Estudava sobre narcisismo. Estudava famílias inteiras. Buscou explicação na espiritualidade. Procurou entender os traumas de cada um. Estava e sendo convencida de que o mundo realmente tinha razão. Sim. De tanta leitura, de tantos vídeos na internet, de tanta gente falando as mesmas coisas, ela praticamente passou a concordar, internamente, com tudo o que ouviu dos amigos. Mesmo tendo ouvido estas mães também. Enfim, esse assunto ficou de lado na vida dela. E decidiu voltar para os seus eventos. Para as festas. Para o brilho que as pessoas buscavam. Cuidava de festas enormes, de casamentos,
de aniversários, batizados, tudo. E ali, ela fazia de conta que não via as grosserias dos filhos com suas mães, das grosserias entre todos os familiares. Afinal, é assim mesmo. Durante o tempo que estudou os amigos, mexeu muito com ela. Mas, o tempo foi passando, e seguia a vida. Mas algo sempre faltava. Parecia ser tudo tão superficial, tão faz de conta. E ela tinha medo disso. Afinal, se você faz de conta que a vida existe, a vida faz o mesmo com você, ou seja, ela faz de conta que você existe, porque você não vive. Infelizmente, como diz a frase, algumas pessoas não vivem, elas só existem. E a vida não tem pena de ninguém, e a espiritualidade não tem pressa. Capítulo 3. Em busca de resposta. Embora Júlia estivesse sempre no meio da multidão, sentia-se muito só. E nestes momentos, caminhava na praia. Contemplava o céu azul, o mar com suas ondas. Apreciava, simplesmente, estava ali. Não é necessário dizer que aos poucos, ela começou a observar quem? As pessoas. Os comportamentos. As famílias. Observava calada. Mas adivinha o que novamente apareceu? Filhos adultos com comportamentos grosseiros com seus pais, especialmente com a mãe. Filhos estes, que chamavam a atenção de suas mães, quando elas cuidavam de seus netinhos. Filhos estes, que abriam refrigerantes, e nem sequer ofereciam aos seus pais, especialmente, à mãe. E se oferecessem, faziam caretas por trás destes pais. Filhos estes, que colocavam músicas em volume insano, sem respeitar a audição desses pais, aliás, de ninguém. Um horror de mau comportamento a céu aberto. Pronto. Tudo de novo. Não dava para fugir de tudo isso fazendo de conta que é assim mesmo. Na internet, ela não encontrava nada a favor destas mães. Pelo contrário, tudo favorecia os filhos. Eles são assim por causa disso. São assados por causa daquilo. Em silêncio por fora, mas a mente em constante barulho, ela começa a observar uma mulher sentada numa cadeira de praia, lendo um livro. Júlia não deu muita importância. Mas por que então chamou a sua atenção? Bom, hoje em dia, ver alguém lendo um livro em vez de estar no celular, podemos considerar raro. Mas não conteve a curiosidade ao ver aquela mulher sentada sozinha, com boné de praia, óculos escuros, pernas cruzadas, embaixo da sombrinha de praia, totalmente concentrada naquilo que parecia um livro. Júlia começa a caminhar, e chegando perto, percebe que não é exatamente um livro, mas um material encadernado. E ao invés da mulher usar um marca-texto, riscava com um lápis. Conforme caminhava, se aproximava dela, e viu a capa que marcava: R. Síndrome do silêncio materno. A culpa é sempre da mãe. Ela passou, observou, e não acreditou. Não é possível. Será que agora existe material escrito que culpa a mãe também? De forma tão explícita. Ficou indignada. Não disse nada. A mulher nem sequer levantou a cabeça. Mesmo porque Júlia não cumprimentou, não disse uma palavra. Enquanto caminhava, tentava entender. Tá. Estava escrito a culpa é sempre da mãe. Mas também estava escrito síndrome do silêncio materno. Tem algo ali que está incoerente. Acho que vou perguntar a ela. Com licença. A mulher tira os olhos do que estava lendo e diz: Pois não. O que significa SSM? Pergunta Júlia. Síndrome do silêncio materno, responde a mulher. E por que está escrito? A culpa é sempre da mãe. Porque é, foi a resposta. Júlia não acreditava no que ouvia. De novo alguém que culpa as mães de tudo? Não é possível. E ficou ali, em pé, sem dizer uma palavra. Segundos que pareciam uma eternidade. A mulher apenas a observava, e num determinado momento perguntou: Esse assunto te interessa? O que você acha a respeito? Sim, me interessa e muito. Quero entender o que você quer dizer com tudo é culpa da mãe. Você já observou que o mundo culpa as mães por tudo o que acontece aos seus filhos? Como você vê isso? Acho um absurdo. Tenho muitos amigos que fazem isso, e sinto muita compaixão pelas mães deles, porque conheço a história de todas.
Sente-se aqui, vamos conversar. Talvez você tenha interpretado errado o título, achando que o que eu estou lendo é o que todos fazem, culpar as mães. Sim, exatamente. E se for isso, não quero nem conversar, porque nos últimos tempos, foi o que mais ouvi de todos: a culpa é da mãe. Respondeu Júlia. A mulher sorriu e disse: vamos ver ao final da nossa conversa o que você vai achar. Capítulo 4. O início da conversa. Júlia se acomoda perto dela. Mais alguns segundos de silêncio, e a mulher pergunta: por que esse assunto mexe tanto com você? Na realidade, eu estou cansada desse assunto, e ao mesmo tempo, acho que realmente tudo é culpa da mãe. Porque se vê tanto material na internet, tanta gente falando isso, que acho que até para quem é mãe, realmente acaba concordando. Respondeu Júlia. Você tem razão. É tudo tão confuso, que duvidamos até do que é real. A realidade é confundida com a ilusão. Princípios e valores estão distorcidos. O autoconhecimento está escasso. Cada vez mais, as pessoas estão se perdendo de si mesmas e levam como verdade meia dúzia de palavras que leram ou ouviram em algum lugar, usam como destino. Júlia concordou e perguntou: mas, me fale sobre o que você está lendo. Nunca ouvi falar em SSM. Verdade. Ninguém nunca havia falado sobre isso. Ninguém nunca nomeou essa dor, a síndrome do silêncio materno. Você pode me explicar, por gentileza? Perguntou Júlia. Antes de explicar, eu queria entender um pouquinho do que você estudou para ter ficado tão surpresa ao ver a culpa é sempre da mãe. Então Júlia começou a falar. Falou dos amigos, falou das mães destes amigos, falou das observações silenciosas. Falou do que estudou e viu na internet sobre as mães. Falou o quanto isso a deixava chocada. A mulher a ouvia atentamente, sem nenhuma interrupção. Fechou o livro que estava lendo, sentou no chão junto com a Júlia, porque ela só tinha uma cadeira, e falou: eu sempre tive uma busca incessante em entender o comportamento humano. Gosto muito de energia, de entender a energia das pessoas, inclusive a minha. E acredito que você gosta do mesmo, porque senão você não estaria aqui comigo tendo essa conversa. Júlia sorriu, balançando a cabeça dizendo que sim. Afirmou em seu gesto que gosta de estudar energias e comportamento humano. Eu sou terapeuta, e trabalho com o comportamento humano. Mas, quando eu era criança, eu achava que eu era louca. Hoje, eu tenho certeza. Risadas tomaram conta. Por que eu digo isso? Porque a vida é uma caixinha de surpresas. E quando você percebe que tem uma percepção fora do comum, você se sente deslocada. Eu também me sinto assim, respondeu Júlia. Que bom, disse a mulher. Mas tudo tem o seu preço. Quando você se sente diferente, as pessoas também te olham de forma diferente. E não porque você queira ser assim. Você é assim. Isso dá medo, assusta. E muitas vezes também, ao longo da trajetória, pessoas podem pisar em você e você nem perceber. Júlia novamente concordou. Como terapeuta, eu sempre busquei aliviar. Como trabalho mental, emocional, espiritual e o físico, durante a minha carreira, eu nunca tive, vamos dizer assim, um nicho específico. Sempre cuidei, e ainda trabalho assim, cuidando do todo de cada pessoa, sempre com muito amor e respeito. Não passo a mão na cabeça de ninguém, mas jamais julgo ou critico, mesmo porque cada ser é único e isso merece muito respeito. Dentro do meu trabalho, eu já atendi todos os casos que você pode imaginar, todos os assuntos, como eu disse, o todo, somando mais de 16 mil atendimentos. Você não cansa, não cansou. Não, porque sei que não sou eu que faço, é a vida que faz através de mim, e isso me dá forças. Somos todos instrumentos. Mas, eu sempre quis algo diferente. Sempre quis ir mais além. Sempre pedi a vida através de uma frase que criei, e que eu repetia, para dar vazão à espiritualidade através de mim, para ajudar milhões de pessoas. Mas quando você fazia o seu pedido à vida, você sabia o que viria? Perguntou Júlia. Não fazia a menor ideia. Mas, como sempre fiz, me deixei levar pela vida.
Júlia começava a achar que a mulher tinha razão. Era louca. Mas permitiu que a conversa continuasse. Assim como você, por muito tempo tentei entender muitas coisas. Continuou a mulher. Embora eu sempre trabalhasse com o comportamento humano, parecia faltar algo. Nos trabalhos em consultório, como te falei, eu cuidava e ainda cuido do todo. Mas algo faltava. Eu não queria ser só mais uma a falar das mesmas coisas. E num determinado momento da minha trajetória, apareceu o termo narcisismo. Eu já sabia, obviamente. Mas veio forte. Como você falou, internet, vídeos, especialistas no assunto. E em consultório também começaram a aparecer muitos casos de pessoas que foram vítimas de narcisistas. Mas o que mais me incomodava nesse assunto é que era determinante para a pessoa. Eu sou assim, por causa disso. Passei por isso, por conta de fulano. Comecei a perceber a raiva, o ódio e também a dor que tudo isso causava. Mas era algo que a pessoa não conseguia sair. Mesmo porque, de fato, o verdadeiro narcisismo é terrível. Realmente causa muita dor. Mas comecei a notar, assim como você falou, uma avalanche desse assunto. Não se falava em outra coisa. E ficar sempre buscando culpados para tudo nunca foi a minha visão. Nunca foi e não é e nem nunca será uma forma de encontrar saídas para a própria vida. Sou assim, por isso. Sou assim, por aquilo. Te falei. Deixa eu adivinhar, disse Júlia. Você ficou chocada quando tudo o que passou a ver foi sobre mãe narcisista. Porque foi isso que me chocou. Conforme. Exatamente isso. Fiquei mais assustada ainda porque eu sou mãe também. Não vou entrar em detalhes aqui com você, sobre o pai do meu filho, sobre tudo o que passei, sobre tudo o que aconteceu. Vou falar pouco sobre a minha maternidade. Meu filho foi, não age mais tanto assim, um típico sou vítima dos meus pais. Tudo o que você pode imaginar eu fiz. Paguei terapias caríssimas para ele, para a terapeuta entrar na mente dele e piorar cada vez mais a situação. Todos os tipos de terapia. Acho que só faltou levar para o padre exorcizar. Certa vez eu estava numa cidade aqui perto, eu e ele, e parei em frente a uma igreja e falei: desce do carro. Chegou a hora de falar com o padre para te exorcizar. Ele ficou pálido, arregalou os olhos, mas logo viu que era brincadeira, porque a igreja estava fechada. Até hoje, essa é a nossa piada interna. Júlia deu uma risada. Eu brinco assim, mas foi muito difícil, porque por muito, mas muito tempo, eu sentia muita culpa, porque eu ouvia de todos: é assim mesmo, isso passa, onde foi que você errou? Tudo que toda mãe sempre ouve. E sem falar, nas acusações dele, tudo e mais um pouco do que você pode imaginar. Mesmo me consumindo em silêncio, eu simplesmente seguia. E a partir disso, a soma de ver sobre mães narcisistas, o cansaço do sentimento de culpa e não ter apoio, a normalização de todos diante da situação, e especialmente as acusações dele contra mim, me levaram ao extremo cansaço. E assim, intensifiquei a frase: estou pronta para receber os ensinamentos da espiritualidade, para passar adiante e auxiliar milhões de pessoas. E só continuava meu trabalho. Num belo dia, um vídeo meu sobre filhos ingratos explodiu. Deixei quieto. Fiquei com medo. Alguns meses depois, postei outro, e explodiu 3 vezes mais. Isso me fez refletir. Não estou sozinha. E de repente, síndrome do silêncio materno. Resposta à minha frase: não tenho a menor dúvida, porque alcançou e alcança milhões de pessoas. Isso tirou um peso gigantesco do meu coração, da minha alma, porque até então, eu me consumia em culpa, vergonha e medo. E como você elaborou tudo isso? Como você conseguiu conciliar tudo dentro do seu coração, da sua mente, e em relação ao seu filho? Perguntou Júlia. Eu simplesmente seguia. Fazia o que tinha que fazer e deixava a vida me guiar. Não há muito o que fazer quando a outra pessoa não faz a parte dela. Percebi que a única forma de estar na vida de alguém é somente quando essa pessoa nos coloca na vida dela. Do contrário, o esforço é em vão. E a partir disso, tudo começou a fluir. Interessante a sua percepção. E faz todo o sentido.
Porque se de fato, a pessoa não nos inclui na vida dela, qual o sentido de sentir culpa? Se você faz tudo o que é necessário para melhorar a convivência, e a pessoa não faz nenhum movimento a favor, falou Júlia. Mas como você começou a colocar tudo isso em prática, para você, e para todas essas mães? Não sei como te dizer, porque simplesmente começaram a chegar relatos, mães e mais mães dizendo: eu pensei que isso acontecia só comigo. Você é a primeira pessoa que vejo que fala de mães. O mundo só ataca as mães. E por aí vai, relatos e mais relatos. E junto com tudo isso, com a minha experiência de vida, com os relatos e comentários das mães, cada vez mais o tema crescia, cada vez mais surgia inspiração para assuntos dentro deste tema. Eu observava cada detalhe, as reações das pessoas, e recebi ataques também, aliás, até hoje. Mas está tudo certo, porque eu tenho uma frase que sempre digo: não vai com a minha cara? Entra na fila. Quer senha? Mesmo porque, se todo mundo ama você, com certeza você tem algo de errado. E se todo mundo odeia você, com certeza você também tem algo de errado. Então, equilíbrio. É isso que precisamos ter. Sempre com amor e respeito, mas sem jamais esquecer que este mesmo amor e respeito precisa ser pela gente mesmo também. Então, me diga, como você deu continuidade? Fez planos? Projetou gravações? Teve que contratar agência? Como foi? Perguntou Júlia. Não, nada disso. Fiz e continuo fazendo como eu sempre fiz. Eu simplesmente sento em frente à câmera do telefone e gravo. Elaborava e elaboro tudo através do que ouço em consultório, sem jamais expor a história de ninguém, e também os comentários públicos e os relatos espontâneos que continuo recebendo sem parar. Porque diante de tudo o que eu ouvia e via também, em ver que sempre tem a ver com a infância, com tudo o que acontece no passado. Por favor, não estou invalidando, mas comecei a perceber que a criação explica muita coisa sim, mas é a fase adulta que define, através das escolhas de cada pessoa, o seu destino. Pense comigo, um filho, vamos imaginar, que aos seus 20 anos de idade segue a sua vida, totalmente longe dos pais. Como pode, um filho de seus 45 anos, por exemplo, maltratar a sua mãe, se ele viveu muito mais tempo só com ele mesmo, do que com a mãe? Não faz muito sentido. Tudo é trauma, tudo é bloqueio, tudo tem um motivo no passado, para encontrar justificativa para a falta de atitude no tempo presente. Isso é irritante. Outra coisa que também me fez pensar, foi a vida de Jesus. Desde criança sempre fui fã dele, e continuo sendo até hoje. Um dia pensei, bom, Maria é mãe de Jesus, certo? Ele foi concebido numa mulher virgem. Ok. O pai de Jesus, José, nunca tocou em Maria, logo, não é o pai biológico de Jesus. Ele foi crucificado pelos filhos e irmãos dele, que somos nós. Se fosse para este homem ter um trauma de família, que trauma ele teria? Uau! Como você pensou nisso? Perguntou Júlia. Pode parecer absurdo. Não sei. Mas só sei que isso só reforçou o que sempre pensei. O seu passado não pode definir o seu futuro, a não ser que você queira que seja assim. Algo que também sempre pensei. Não existe um ser humano na face da Terra que não tenha algum tipo de bloqueio ou trauma em relação aos pais. E está tudo bem. O problema é que às vezes as pessoas tornam isso na identidade delas, ou seja, aquilo que aconteceu. Como elas não conseguem governar a própria vida, como não têm iniciativa de vida, quem culpam? Os pais, especialmente as mães. Porque é tão interessante que o pai, na maioria das vezes, nunca sequer levou os filhos à escola. Não ajudava em nada em casa, muito menos na educação dos filhos. E quando o filho vai à terapia, só se fala da mãe. Quando se fala do pai, a única coisa que se ouve é: o pai dele foi ausente. Ponto. Finito. Só. E para piorar ainda mais a situação, esse pai culpa a mãe, que é a esposa, pelo comportamento destes filhos. E se isso não fosse o bastante, esses filhos passam a odiar a mãe e o pai se torna o herói. É um absurdo tão grande que chega a dar enjoo. E diante de todo esse cenário, infelizmente, muitos profissionais estão explorando essa dor,
prendendo os pacientes em consultório durante anos. Com sessões semanais, para falar sempre da mesma coisa, e para afastar cada vez mais esse filho, ou filha, da própria mãe. E se essa mãe busca ajuda, ela é criticada, julgada. Essa é a raiz da SSM. O silêncio que vai se instalando na vida da mãe. E então começaram a nascer os códigos da SSM. Códigos. Sim, é preciso ser didático também para que todos possam entender a raiz que machuca. Em observação, percebi que o primeiro código era. Capítulo 5. Os códigos da SSM. Código 1. A culpa. Uma mãe tem a capacidade de sentir culpa desde que o filho está no ventre dela. Tudo, absolutamente tudo, desde o princípio, tudo o que ela faz tentando acertar. Toda mãe erra, com certeza, mas também sempre erra, tentando acertar. Ela sente culpa porque o filho não obedece. Sente culpa porque ele não dá certo. Sente culpa porque ele é grosseiro com ela. Sente culpa porque acha que deveria ter feito de tudo para poder amamentar. Sente culpa porque trabalhou demais. Sente culpa porque deixou o trabalho de lado. Sente culpa porque não foi mais rígida. Sente culpa porque foi passiva demais. Sente culpa porque não queria repetir o padrão do que ela viveu, na infância dela. Essa culpa, absolutamente silenciosa, é reforçada com a inversão da culpa, ou seja, o filho ou a filha culpam ela por tudo o que acontece de errado na vida dele, dela. E novamente, todos endossam isso. Todos dizem que a culpa é da mãe. E se a mãe já sente culpa, antes mesmo de ser acusada de algo, antes mesmo do filho inverter tudo. Se essa mãe já tem toda a história de vida dela, lembrando que antes de ela ser mãe, ela também é ou foi filha de alguém, e ela também precisa lidar com seus fantasmas internos em silêncio. Você consegue imaginar o quanto este sofrimento é silencioso e destruidor? E não, isso não tem a ver com vitimização, com exagero. A SSM sabe jamais vitimiza a mãe. Muito pelo contrário, a SSM quer que a mãe desperte para ela, para a pessoa dela, e não se culpe por coisas que colocaram na cabeça dela, que na maioria das vezes, não tem nada a ver com ela, diretamente. A SSM fala da mãe que foi apagada pelas críticas, pelos julgamentos, por tudo que compõe a história dela. É como se ela não tivesse valor, sabe? E muitos ainda dizem, filho é pra vida. Desapega. Você precisa levar a sua vida. Mas gente, ninguém está falando de manter os filhos presos. Uma mãe jamais quer isso. Estamos falando de respeito, gratidão, honra e bom senso. Quer dizer que enquanto a mãe está ali, servindo tudo e todos o tempo todo, e quando cada um segue a sua vida, e ela já passa de seus 50, 60 ou 70 anos de vida, agora ela deve seguir a vida dela e deixar a vida dos filhos em paz. Simples assim, ser descartada, em nome de viva e deixe viver. Isso é desumano. E quando isso acontece, adivinha? Mais culpa, mais dor, mais sofrimento. E os filhos começam a dizer que ela exagera, que se vitimiza, que quer controlar, que quer se meter na vida dos filhos, que é narcisista. Mas antes não, antes, enquanto ela servia, estava tudo bem? Em que mundo vivemos? Onde está a humanidade? E como eu disse, a sociedade, a internet, o mundo, aplaude o filho que consegue seguir a sua vida e deixar a mãe para trás. Oi? Não. Não existe mãe perfeita. Ninguém está aqui para dizer que a mãe não erra, que é perfeita. Mas também não dá para dizer que a culpa de tudo que acontece na vida de um filho é dela. Então, este é o primeiro código da SSM. A culpa. Que é reforçada em tudo, por todos, inclusive, pela própria mãe. Porque é muito difícil para ela não se sentir culpada, diante de tudo que o mundo sempre falou e fala. O que isso gera na mãe? A culpa faz com que ela se feche cada vez mais. A mente dela busca explicações, mas não consegue encontrar. E nesse fechamento emocional, ela pode desencadear a depressão. Mesmo porque, tudo o que ela fala, ela tem a sensação que ninguém entende. Porque tudo o que ela fala pode ser usado contra ela. Então ela silencia cada vez mais. E a partir disso ela passa a viver presa na própria mente,
tentando entender o que ninguém entende em relação a ela. E se alguém fica preso na própria mente, começa com o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, com ansiedade generalizada, com sintomas ou sensações de extremos desconfortos no corpo, e especialmente na alma. Uma busca incessante por cura começa, e na maioria das vezes, busca medicação. Jamais se é contra a medicação, não é sobre isso. Mas ela tem a sensação de que ficar anestesiada é melhor do que viver a cruel realidade. Nossa! Isso é cruel. Realmente é assustador o quanto a culpa machuca e anula. Disse Júlia. Código 2, a vergonha. Sim, demais. E é tão assustador quanto a vergonha, que é o segundo código da SSM. A mãe que ainda não descobriu a dinâmica da SSM, que ainda vive presa por tudo que vive, depois de sentir muita culpa, ela passa a sentir vergonha. Como falar para alguém o que ela está vivendo? Mas qual é o problema de alar o que ela vive? Ela deve buscar ajuda sim, disse Júlia. Não é tão simples assim. Se fosse tão simples, não haveria tanto sofrimento silencioso. Por quê? Porque se para outras situações, muitas vezes é difícil alguém buscar ajuda, porque dizem que terapia é para doido. Imagine uma mãe que sofre em silêncio. Isso é mais sério do que se imagina. A mãe tem vergonha do que vive. A mãe tem vergonha de ter fracassado. A mãe tem vergonha do que os outros falam. A mãe tem vergonha em saber que fora de casa, o filho é ótimo. Mas dentro de casa, é um verdadeiro tirano. A mãe tem vergonha de falar para as pessoas que os filhos proíbem de ver os netos. A mãe tem vergonha quando as pessoas perguntam para ela de seus filhos, e ela não sabe o que dizer, porque não imagina como eles estão, por cortarem o contato com ela. A mãe tem vergonha quando as pessoas falam para ela o que os filhos dela estão fazendo, pelas redes sociais, porque ela não sabe, foi bloqueada. A mãe tem vergonha de admitir como o filho a trata. A mãe tem vergonha de se dar conta de que ele não a respeita mais. A mãe tem vergonha em se dar conta de que o filho não a coloca na vida dele. A mãe tem vergonha de mencionar o quanto o filho é grosseiro, estúpido, o quanto ela é ou foi abandonada. A mãe tem vergonha de ver que perdeu anos da vida dela, fazendo o melhor que ela podia, quando percebe que para esse filho nunca foi o suficiente. A mãe tem vergonha da família, da sociedade, de tudo e de todos. Então, ela se fecha cada vez mais, e sem perceber, se desconecta dela mesma. É um processo silencioso e muito doloroso, e por mais que as pessoas digam, siga a sua vida. Não é bem assim. Como seguir a vida dela, se foi despedaçada ao longo de décadas? Como ela simplesmente vira a página da vida dela, se todo mundo escreveu no livro da vida dela, arrancou páginas, mas fez tudo isso, achando que estava certa, que agia corretamente. Ninguém tem o direito de julgar. Ninguém tem o direito de criticar. Somente quem passa por esse tipo de dor é que consegue mensurar o quanto gera sofrimento. Meu Deus! Agora consigo entender melhor as mães dos meus amigos. Tudo o que você fala faz muito sentido. Falou Júlia. Precisa fazer sentido para ajudar estas mães que sofrem em silêncio, porque realmente estavam sendo massacradas na internet e por todos. E como elas teriam coragem de falar algo, se não existia uma voz para falar por elas? Como enfrentariam a vergonha por tudo isso, se elas sempre se sentiram sozinhas nisso? Porque é exatamente o que a maioria diz. Pensei que isso acontecia só comigo. E eis que chega a SSM para dizer: você não está sozinha. A vergonha realmente apaga qualquer pessoa, mas parece que a vergonha que a mãe sente, apaga ainda mais, disse Júlia. Sem dúvida. Porque além de sentir vergonha como mãe, ela sente vergonha como esposa, como profissional, como família. Porque desde sempre, também foi dito, que a mulher é a que sustenta a casa emocional de um lar. É o mesmo que dizer que a responsabilidade de tudo o que acontece dentro de uma casa, é dela. Sim, é a mulher quem conduz, mas ninguém vê o quanto ela engole, o quanto ela suporta, o quanto ela se anula, o quanto ela faz de tudo para manter a paz dentro de casa. E é interessante, que se essa casa não tem paz, a culpa é de quem? Sem falar quando ela vive um relacionamento abusivo, quando o esposo a maltrata, quando ela precisa se desdobrar para manter a família de pé.
Às vezes, até agressão física, mas ela fica ali, tentando segurar tudo. E ela também sente vergonha de falar que vive isso, porque se ela disser algo, o que ela ouve? Você vive nisso porque quer. Isso acontece porque você permite. E infindáveis comentários que não agregam em nada. Então, ela se cala, mais uma vez. Sente cada vez mais culpa, afinal, é ela que permite isso. E sente vergonha de contar, porque mais uma vez, será criticada, julgada. Dedos apontados, é o que ela mais encontra. Acolhimento verdadeiro, raríssimo. Comparações, muitas. Orientação saudável, dificílimo. Um ciclo que parece não ter fim, na maioria das vezes. A dor é tão grande que a mãe não sabe nem por onde começar. O que isso gera na mãe? A vergonha pode gerar a fobia social. Ela não quer mais visitar ninguém e nem quer receber visitas. Porque toda vez que vive essa interação, corre o risco de alguém perguntar por esse filho, ou essa filha. E ela não sabe nem por onde começar para falar algo a respeito. Porque já está cheia de culpa, mas agora sente vergonha, porque afinal, onde foi que ela errou? Então, aquela mulher que outrora era cheia de vida, de passeios, de entusiasmo, começa a se fechar cada vez mais, e vive numa bolha de emoções que machucam cada vez mais. Não porque ela quer, mas porque ela não sabe nem por onde começar. Ela já tentou de tudo e ninguém nunca a entendeu. Então, o pensamento predominante dela é: pra quê? Pra que fazer algo por mim, se ninguém consegue ver realmente o que vivo? E assim, ela se fecha cada vez mais. E obviamente, as pessoas param de convidar, ela se sente excluída. E o isolamento se instala. Código 3, o medo. É tão difícil imaginar uma dor que parece não acabar nunca, diz Júlia. Sim, porque definitivamente, ninguém entende. Os julgamentos e as críticas tornam as mães invisíveis e confundem demais. De um jeito ou de outro, a mãe sempre acaba achando que a culpa é dela. Você falou que elaborou 3 códigos, já falou de 2. Qual é o terceiro mesmo? Pergunta Júlia. O medo. O medo paralisa. Depois que a mãe sente culpa e vergonha, vem o medo. Por conta do medo, ela começa a se anular cada vez mais. Ela sente que tudo o que fala pode ser usado contra ela. Então ela se cala ainda mais. O medo é um fantasma que acompanha toda mãe. Medo de julgamento. Medo de crítica. Medo de errar ainda mais, porque na mente dela, ela sempre errou. Medo de que o filho ou a filha não entenda o que ela sente. Medo de perder o vínculo. Ela se molda ao comportamento dos filhos, começa a pisar em ovos, aceita migalhas, porque pode perder o pouco que ainda resta. Eis que o medo se instala cada vez mais. E assim, sem perceber, ela vai perdendo a própria identidade, porque tenta se moldar cada vez mais aos caprichos dos filhos. E começa realmente a acreditar que ela tem algo muito de errado. Na perda da identidade você vai se abandonando cada vez mais. Coloca no centro da sua vida quem não merece o mínimo da sua presença. Mas tudo isso acontece porque ela passou por todos os estágios: culpa, vergonha e, por fim, medo. Não é intencional. A mãe quer retomar a vida dela, mas está tão fragilizada que se perde, cada vez que tenta se reencontrar. Sem falar, que palavras são fáceis. É muito fácil alguém dizer: você precisa se posicionar. Você precisa cuidar de você. Você precisa impor limites. Mas na prática, não é tão simples assim, principalmente quando essa mãe foi e é massacrada emocionalmente. O que isso gera na mãe? Com o passar do tempo, essa mãe nem sabe mais quem ela é. Não sabe mais o que quer, vive em função desse filho ou filha, molda o comportamento para agradar, e sente culpa por tentar se colocar em primeiro lugar. Ela perde a identidade. Vive em ansiedade constante e tem muita dificuldade de relaxar. Antecipa demais os problemas e tem a sensação de ameaça, mesmo sem perigo real. O corpo vive em estado de alerta e nunca desliga. E sem perceber também, vive um vínculo abusivo. É melhor assim do que ficar só. Se eu falar, vai piorar. Vou perder tudo. O vínculo se mantém não por amor, mas por medo. Ela passa a evitar conversas difíceis,
engole desaforos e desconfortos. Passa a aceitar a inversão de culpa. Começa a se calar diante do desrespeito. O silêncio se torna proteção, e não prisão, na mente dela. Tudo isso pode gerar tensão muscular constante, dores sem causa aparente, fadiga, alterações do sono. E a parte mais perigosa é que o ciclo do medo faz a pessoa se calar cada vez mais. O silêncio reforça a perda de limites. O medo cresce e a mãe se sente cada vez menor. É um ciclo exaustivo e destrutivo. Meu Deus! A mãe se torna uma bomba relógio em movimento constante. Por isso que muitas adoecem, fazem exames clínicos e não encontram nada para justificar. Pergunta Júlia. Exatamente. E o pior é quando tudo comanda a vida dessa mãe. O combo completo. O pior é quando tudo interage entre si, continua a mulher. A vergonha faz a mãe se sentir menor. A culpa faz ela achar que merece o que recebe. O medo impede que ela se defenda. O silêncio aumenta o desrespeito. E o desrespeito reforça a vergonha. Quando os três atuam juntos e de forma contínua, a mãe perde a voz. Confunde amor com submissão. Normaliza a injustiça. Vive em alerta. Sente que não pode sair desse lugar. Por fora, parece calma. Mas internamente, está aprisionada. A vergonha ataca o quem eu sou. A culpa ataca o que eu faço. O medo ataca o que eu posso. Um resumo para entender um pouco melhor. A vergonha cala. A culpa prende. O medo impede a saída. Realmente não se sabe nem por onde começar, diz Júlia, esticando as pernas e olhando para o mar, mas deve haver algum jeito de sair disso, questiona ela. Sim. Infelizmente o massacre emocional é tão surreal que a mãe definitivamente não sabe por onde começar. Mas existe sim uma forma de sair disso tudo e trabalhar mais a consciência. Capítulo 6. Desativando os códigos. O passo a passo para desativar os códigos. Começamos pela vergonha. O que a vergonha diz? Sou errada. A mãe desativa nomeando de verdade o que sente, não combatendo. Na prática, sempre que ela sentir essa retração, ela deve se perguntar: estou sentindo vergonha exatamente de? Isso é um erro real ou uma sensação aprendida? Onde eu aprendi ou quem me ensinou que eu deveria me encolher aqui? A vergonha perde forças quando a mãe entende que isso não a define. E sim, que isso foi colocado nela. Desativar a culpa. Como se faz isso? Reposicionando responsabilidade. Diante de qualquer conflito, a mãe deve se perguntar: o que é a minha parte real? O que eu estou carregando que não é meu? Ou estou tentando evitar abandono assumindo culpa? Porque a culpa sempre vem com excesso de explicação, pedido de desculpa desnecessário, e uma reparação de tudo quase infinita. É preciso colocar um limite interno, e que automaticamente reverbera no externo. E como desativar o medo? A desconstrução dos 2 primeiros códigos faz com que o medo perca a força sozinho. Porque quando a vergonha e a culpa enfraquecem, o medo não some, mas deixa de mandar. A mãe começa a agir mesmo com medo. Porque coragem não é a ausência de medo. Coragem é a ação sem submissão. E assim sendo, a mãe se fortalece cada vez mais diante da vergonha, da culpa e por fim, do medo. É claro que o filho vai testar, provocar, fazer de tudo para continuar nesse ciclo com a mãe: vergonha, culpa e medo. Mas quando a mãe entende essa dinâmica, já não cai mais nas armadilhas do jogo emocional. Ela desmonta toda a pirâmide construída ao longo dos anos. A pirâmide do código que a deixou fragilizada por todo esse tempo. O filho já não usa mais as fraquezas da mãe, porque agora, ela está mais forte, por ela e para ela. Lembrando que a sua fraqueza fortalece o outro. Essa última frase que você falou parece bem poderosa. Pensando assim faz todo sentido, disse Júlia. Sim. Da mesma forma, aquelas pessoas que contam tudo para todo mundo. Aquelas pessoas que dizem que são um livro aberto. Cuidado. Baú aberto não guarda tesouro. É mesmo. E olha como as pessoas têm a mania de falar delas. Pensando bem, pra que isso, né? Completa Júlia. Sim. Você já reparou também como muitas pessoas se sentem cansadas no final do dia? Observe. É de tanto falarem. Falam tanto que no fim do dia se sentem exaustas. Por exemplo,
Se alguém te pergunta onde foi que você comprou seu relógio, o que você responde? Eu digo o nome do lugar que comprei, ué. Sim, está correto. Mas o que a maioria faz? Ah, eu comprei no lugar tal. Mas não gostei muito. Gostaria que fosse com pulseira de couro. E acho que essa marca não é tão boa. E não para de falar. Olha só, o que a pessoa perguntou. Onde? Ela não perguntou se você gostou ou não, se queria um tipo de pulseira ou outra. E assim, ela mesma se desgasta sozinha, e acha que absorve negatividade, etc. Mas no fundo, foi ela mesma que se cansou ao longo do dia. Porque quem muito se explica, se complica, lembra? Interessante. E é verdade. E é uma grande perda de tempo. Respondeu Júlia. Mas tudo o que você falou sobre os códigos, realmente faz todo sentido também. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Por isso que eu também ficava chocada com o que as mães desses meus amigos me relataram. Porque o que elas diziam não tinha a ver com desgaste e exagero de palavras. Acho que ali senti assim porque não me conformei ao ver as versões dos filhos sobre elas. Sem dúvida. É preciso analisar bem para entender o contexto de cada um. Nada deve seguir uma regra. Por isso que é tão assustador quando a gente vê todo mundo falando a mesma coisa na internet sobre o narcisismo, por exemplo. Certo. Mas e agora? Como se fortalecer mais diante de tudo o que você falou sobre os códigos? De tudo o que já vi até hoje, posso lhe dizer que essa dor materna é a mais invisível e a mais dolorosa. Porque se fosse um estranho ou outro membro da família tratar assim a mãe, com certeza, ela colocaria limites com muito mais facilidade. Mas o eixo mãe e filho é completamente diferente de tudo o que se vê por aí. E como acompanho a mãe que passa por isso, naturalmente também criei um método. O método Ânima. Capítulo 7. Dos códigos ao método. Obviamente nada disso é resolvido do dia para a noite. É todo um processo que a mãe precisa se trabalhar. E observando os comportamentos, as ações e reações, criei o método Ânima, exclusivo da SSM. A de acolher, de abraçar, de acalentar. Primeiro a mãe precisa acolher a própria dor. Assumir que essa dor existe e está tudo bem. Depois ela precisa ser acolhida, abraçada e acalentada diante de toda essa dor. Sem acolhimento, nada se cura. Afinal, ela não quer estar assim. No meu trabalho sempre terá o acolhimento. Porque muitas mães não dão continuidade em terapias. Porque não sentem o verdadeiro acolhimento. E esse é um dos motivos que também quero, num breve futuro, conversar com profissionais qualificados para acolher ainda mais cada mãe que aparece em seus consultórios. Infelizmente alguns sobem tanto no pedestal dos títulos, que se esquecem de acolher. N de nutrir, de nortear, dar um norte. Depois do acolhimento, a mãe precisa ser nutrida. Como assim? Bons pensamentos, bons sentimentos. Nutrir o que há de bom nela. Nutrir a mulher que existe nela. Essa mãe aprende a olhar para ela mesma com mais compaixão, com mais bondade, e naturalmente ela começa a se cuidar. Ela nutre o corpo com os seus devidos cuidados. Nutre a alma com os seus rituais particulares, que deixou de fazer. Nutre o coração com o amor próprio, que aliás é o primeiro e último amor da vida da gente. E de inspirar, de intuir, de interceder. Essa mãe, depois de acolhida, nutrida em corpo e alma, definitivamente volta o seu olhar para uma força superior. Ela se reconecta não com suas crenças, mas com o seu sentir, porque já sabemos que crenças mudam, mas o sentir permanece. Ela volta a fazer as suas orações, volta a frequentar algum templo ou igreja se achar necessário. Ela volta a se sentir inteira. Ela recupera a fé. Não é a fé de expectativa, mas a fé genuína, aquela que não precisa de altares para se solidificar, ela apenas sente. M de movimento, de musculatura emocional. A mãe começa a realmente agir. Ela já sabe de tudo isso, dos códigos, começa a entender o método, e sabe que precisa agir, precisa fazer outros movimentos. Não esperar mais mensagens, não implorar mais por migalhas de afeto, não aceitar mais falta de respeito, não se diminuir para caber no mundo do filho ou da filha,
não cair mais nas chantagens emocionais. Gradativamente ela se fortalece. A de autenticidade, de amor próprio, de aceitação. A mãe volta a ser ela mesma. Porque ela vê a importância do amor próprio e o quanto todos tentavam destruir. Ela passa a aceitar o comportamento do filho ou da filha, e isso não quer dizer que ela concorda, mas já não se importa mais com os ataques gratuitos, já não fazem mais efeito, porque enfim, ela autenticou a ela mesma, por ela mesma. Ela percebeu que a paz dela não pode mais depender de fatores externos, e que nenhum tipo de vínculo, nem o de mãe e filho, merece tanta dor, tanto sofrimento. Não deixa de ser a síntese, como você falou, mas creio que para a mãe, é muito mais forte esse método, a partir do momento que ela aplica. Quanto à palavra ânima, pensei o seguinte: tudo faz parte de um conjunto, mente, corpo e alma. A mãe sofre dentro desse conjunto dores inimagináveis. E tudo acontece porque, de tanto sofrimento, ela acaba se perdendo de si mesma. E a palavra ânima quer dizer alma em latim. É a reconexão com o que foi silenciado, o retorno ao centro interno, é a vida com verdade emocional e a consciência do sentir. É o que dá movimento com sentido, a parte viva da mãe que não é função, nem papel, é a alma antes da performance. Representa a vida interior consciente. E não poderia existir uma palavra melhor para criar um método, quando a proposta é fazer com que a pessoa, no caso a mãe, volte para ela mesma, para a sua alma. Isso é fantástico. Novamente faz todo o sentido, porque trabalha o todo de cada mãe. Disse Júlia. Sim, é a cura definitiva. Não, mas é um salto enorme da evolução da mãe. Eu tenho certeza que se a mãe leva a sério esse método, e se ela entende e aceita todo o processo, acolhendo a própria história inclusive, porque ela já sofreu muito antes de ser mãe também, ela consegue sair desse ciclo de abuso emocional e dessa dor que parece interminável. Muitas mães despertam com alguns vídeos que coloco na internet, outras têm um processo mais demorado e está tudo bem. E não quer dizer que no momento que cada mãe desperta, ela não tenha recaídas. Tem sim, e está tudo bem. A diferença é que agora ela já sabe como tudo funciona, e a partir do momento que ela pratica o método ela se fortalece cada vez mais, e em cada queda emocional que aparecer ao longo do caminho, ela levanta bem mais rápido. Como foi bom ter te encontrado. Disse Júlia. Parece que você vai na contramão do mundo. Imagino que precisa ter força para lidar com tudo isso, afinal, conforme você mesma disse e eu também já percebi, todos olham sempre para o mesmo lugar. A culpa é sempre da mãe, falou Júlia. Sim, precisa sim. E eu não vim para agradar. Não estou aqui para impressionar ninguém. Não vim para convencer ninguém. Já falei que não é sobre mim, mas sobre o movimento da SSM. É um caminho sem volta. Então, não há o que temer. Mesmo porque, eu tenho certeza que tudo veio para mim diante da frase que repeti, aquela que te falei no início da nossa conversa. E assim sendo, é muito mais sério do que se imagina. É uma responsabilidade muito grande estar à frente de tudo isso. E por isso tenho certeza que eu tenho um amparo da espiritualidade para dar continuidade a esse trabalho. Porque sei que milhares de mães já despertaram. Que milhares ou milhões de mães ainda precisam desse cuidado, desse respeito. E no que depender de mim, não vou parar. De uma coisa tenho certeza: já deixei um legado. Mesmo com algumas críticas, pessoas que falam que é um discurso patético, que é exagero, que não faz sentido. Mesmo assim, eu sempre vou continuar. Mesmo porque, de 1000 comentários num vídeo, apenas 2 ou 3 pessoas criticam. E está tudo bem. Como eu disse, não é e nunca foi sobre mim. É sobre essa dor maternal que foi silenciada por séculos, um sistema arcaico, mas que agora não irá mais se calar. A voz que fala para estas mães, é a mesma voz que pedia socorro para a espiritualidade para aprender a lidar com o próprio filho. Então, é absolutamente necessário passar esse conhecimento adiante. Começava a escurecer e a esfriar, e Júlia começou a se ajeitar para seguir o seu caminho. Mas antes, perguntou: como você dá conta de tudo isso? Aliás, qual o seu nome? Bom, eu sigo atendendo, e
e cada vez mais aparecem as mães em sofrimento. Criei o espaço premium para sustentar estas mães, onde todos os dias coloco os áudios seguindo o método. Criei também os fundamentos e coloquei no YouTube em não listados, para aquela mãe que está chegando e ainda não entende muito bem o que está passando. Os fundamentos da SSM explicam tudo. E continuo seguindo dia após dia, trabalhando, deixando fluir e despertando quem está disposta a despertar. E claro, em consultório, continuo não somente com o tema da SSM, atendo todo, para os meus amados clientes, que atendo presencialmente, e que já estão comigo há anos e continuam comigo pelo menos uma vez ao mês, para a manutenção de tudo o que acontece na vida deles. E atendo online também, no Brasil e no exterior. E meu nome é Gênesis Suavi. E o seu? Júlia. Conversamos até agora e não nos apresentamos, disse Júlia sorrindo. Nossa, agora que me dei conta. Uma das mães de meus amigos me falou que viu um vídeo seu. Mas só agora que conectei os pontos. E agora estou aqui, com a criadora e idealizadora oficial da SSM. Prazer, Júlia. E sim, eu mesma. Mas lembre-se, sou a criadora, mas é a vida e a espiritualidade que conduzem tudo. Sempre para o bem comum de todos os envolvidos, lembra? Sim, sim. Muito obrigada por essa oportunidade única. Com certeza vou indicar seu trabalho para toda mãe que sofre, não somente isso, mas para a mulher que sofre. Júlia se levantou, e eu também. Nos abraçamos, agradecemos ao momento, e ela seguiu o seu caminho. Eu fiquei ali, sentada, olhando para o mar, sentindo o vento bater no rosto e observando as poucas pessoas que ainda estavam por ali. Em silêncio, agradeci e voltei para casa, e continuei a escrever tudo o que você está lendo agora. Capítulo 8. Um recado para você. Mãe, sinto muito por ser esse tema. Sinto muito pela sua dor. Mas sou muito grata por você estar aqui comigo, por você me acompanhar em redes sociais, por você voltar para si mesma. Procurei trazer de forma simples através desse livro que você está lendo, um pouco da SSM. Há muitas camadas a serem trabalhadas, entre comportamentos dos filhos e toda a dinâmica. Mas por ora, vamos nos ater em seu despertar, que é o mais importante de tudo. Essa dor que antes não tinha nome, agora foi nomeada. Síndrome do silêncio materno, SSM. Agora você não precisa mais sofrer sozinha. E não, você não está louca por viver tudo o que te maltrata, mas que todos dizem ou diziam que era exagero seu. Não, você não está errada e nem está sendo egoísta em querer cuidar mais de si. E não importa a sua idade, se você é uma mãe de 35, 45, 55, 65, 75, 85 anos. Acredite, mães de todas essas idades já me procuraram e continuam me procurando. Então, não é sobre idade. É sobre você. Sobre olhar para você. Sobre, talvez pela primeira vez na vida, como sempre digo, olhar para você, cuidar de você. Sem vergonha, sem culpa e sem medo. Lembre-se de que a pessoa mais importante da sua vida é você. Lembre-se de que você merece ter mais vida, enquanto você tem vida. E lembre-se de que ninguém, absolutamente ninguém na face da terra, merece a sua dor e o seu sofrimento. A vida, que é uma dama exigente, porém, cuidadosa, sempre espera por você. Ela precisa de você. Porque você é um instrumento nas mãos dela. E por isso mesmo, não pode viver somente a função de ser mãe. É muito além. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe cada mãe, cada mulher, que passa por esse tipo de situação. Que você, mãe, consiga olhar para você com amor e bondade. Que você consiga realizar os sonhos que você deixou para trás. Que você tenha cada vez mais saúde, em todos os sentidos. Que você olhe para a sua história com ternura, com compaixão, apesar das dores e sofrimentos. Afinal, é a sua história, e merece respeito. Que você, talvez pela primeira vez na vida, cuide de você. Que o amor que faz parte do seu coração e que você sempre dedicou aos seus filhos e para todos ao seu redor, encontre espaço para transbordar para você mesma também. Que, mesmo que você tenha mais história de vida do que futuro, que a partir de agora, depois de descobrir a SSM,
Você viva cada momento no presente, inteira, para você. Exatamente por isso que se chama presente. Cuide de você. Volte para você. É o que eu desejo de todo o coração para você. E que por fim, o amor seja o seu farol, o perdão, o seu escudo, a paz, a sua espada, e a fé, a sua armadura. Muita paz. Com carinho e muito respeito, de mãe para mãe. Gênesis Suavi. Você não está sozinha. Deus te abençoe. Síntese final. A luta. A síndrome do silêncio materno é o estado emocional da mãe que ama, permanece e sustenta, mas deixa de existir emocionalmente dentro da relação. Ela não quer romper. Ela quer lugar. Ela não quer atacar. Ela quer respeito. Ela não quer ser prioridade absoluta. Ela quer ser considerada. Capítulo 9. Como tudo começou. Sempre estudei os mistérios da vida. Sempre busquei entender o processo de cada um, desde criança. O fascínio pelo comportamento humano sempre me moveu. Sou escritora dos livros Anjo Aprendiz e Qual é a Sua Verdade, com temas voltados ao despertar, à reconexão com a vida. Sou palestrante, levando temas que também incluem o despertar, autoconhecimento, inteligência emocional. Sou terapeuta com mais de 16.000 atendimentos, com o foco nesse despertar. Tanto que numa das redes sociais você encontra a minha frase: minha função é fazer você voltar para você. Amo o que faço, porque na realidade, sou eu que sempre aprendo mais, cada vez que atendo alguém. Como sempre digo, é uma troca, um mútuo aprendizado, e sou muito grata por isso. Sempre fui ativa em redes sociais. Mas essa atividade sempre foi e é conectada ao meu trabalho. Antes, somente textos. Depois, as imagens estáticas. Agora, os vídeos. A ênfase dos vídeos direcionada totalmente ao crescimento de cada um, ao acolhimento, ao despertar. Em 2024 comecei a falar também sobre o narcisismo, um assunto que até hoje explode na internet, e quem passa por isso, sem dúvida sofre muito e vive dilemas intensos. Então, muitos casos chegaram ao consultório sobre o narcisismo, e comecei a observar que, inclusive na internet, o assunto do momento era exatamente este. Observei também que era muito focado em se tratando de relacionamentos amorosos e também, o maior foco era referente à mãe narcisista. Este assunto começou a me cansar, porque só se ouvia sobre isso. E como sempre fui muito observadora, percebi que muitas mães sofriam com esse rótulo. Mas o mundo sempre as atacava. Um belo dia, em 2024, coloquei um vídeo em rede social falando sobre a ingratidão dos filhos. Ele simplesmente explodiu. Confesso que me assustei, por ser um tema polêmico e delicado, porque dificilmente alguém fala sobre esse tema, que tanto machuca as mães. O tempo passou. Não publiquei mais nada sobre filhos. Continuei a vida em consultório, atendendo com foco no despertar, mas o despertar do todo, não necessariamente promover estrutura para um tema central, como por exemplo, o narcisismo, mas para o todo existente em cada ser. De qualquer forma, o assunto narcisismo me perseguia. Eu não queria algo comum, falar o que todos falam, ficar presa ao que todo mundo está vendo o tempo inteiro. Desde sempre, eu quis algo diferente. Antes mesmo de ser terapeuta, eu só não sabia como fazer isso. Dentro de mim eu sempre carregava uma frase, que me acompanhava, mas confesso que eu tinha um certo medo dela, pela força que ela carrega. Eu a repetia por um tempo, mas depois parava, começava de novo, e logo em seguida, parava. Mas depois de tanto narcisismo visto, dito, ouvido, e como definitivamente eu não queria colocar o foco nisso, voltei com a frase, que é assim: eu estou pronta para receber os ensinamentos da espiritualidade, para passar adiante e auxiliar milhões de pessoas. Não dá medo essa frase. Olha a responsabilidade. Porque essa frase, sempre fui muito conectada à espiritualidade e para mim não faz e nunca fez sentido viver sem a espiritualidade aqui no planeta. Uma frase minha: quanto mais espiritual você é, mais ser humano você se torna. Bom, voltando ao contexto da frase sobre auxiliar milhões de pessoas. Comecei a repetir a frase com muita frequência, e fui seguindo a minha vida.
No início de 2025, coloquei mais um vídeo, aleatório, sobre o comportamento dos filhos. Explodiu 3 vezes mais. Isso deu um boom na minha mente. Como assim? Então, quer dizer que este sofrimento é muito maior do que se imagina. Ninguém fala sobre este tipo de sofrimento, das mães silenciadas pela sociedade, pela família, pelos próprios filhos. Lembrando que eu também sou mãe e tenho a minha mãe. Obviamente, também fui xingada, me chamaram de Satanás, de destruidora de famílias. Mas, eu segui, firme, com a frase elaborada para ajudar milhões. Mesmo tendo visto em consultório, antes da explosão destes 2 vídeos sobre filhos, jamais eu imaginava que o sofrimento fosse tão surreal e silencioso. Certo dia, ao ver os comentários dos vídeos, as mensagens que chegavam, eu comecei a refletir muito, e aprofundei a minha frase, sempre pedindo permissão e proteção para o sagrado divino. E então, veio Síndrome do Silêncio Materno, SSM. Mas, como surgiu? Não tenho a menor dúvida que foi através da frase que eu repetia. O nome simplesmente fluiu, porque é exatamente isso que uma mãe que passa por isso, sofre. Não é patologia, não é um dado clínico, não é uma doença. É um conjunto de sinais que a mãe sofre em total e absoluto silêncio. Este nome nasceu no dia 7 de maio de 2025. Sou a criadora e idealizadora oficial da SSM. E a partir disso, o alcance não para de crescer. Comecei a receber relatos espontâneos das mães. E todo domingo, publicava na íntegra o que cada mãe me passava, obviamente sempre preservando os nomes. E ainda hoje, continuo recebendo relatos e continuo publicando todos os domingos. São centenas de mensagens todos os dias em todas as redes sociais que tenho. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Treai. E os números não param de crescer. As histórias, os relatos, são surreais. O sofrimento é imensurável. Eu sinto muito por tudo isso, e desejo de todo o coração que cada mãe que passa por isso, consiga voltar para ela mesma, recuperar a sua dignidade, a sua vida. Mas, eu não poderia parar por aí. Então criei um grupo para mães que sofrem. Assustadoramente o grupo cresceu, em poucos dias, 700 mães. O grupo era aberto e todas interagiam. Você consegue imaginar 700 mães com suas dores e sofrimentos durante 24 horas? Primeiro, tirei o convite do link da minha bio, porque se eu o deixasse em aberto, com certeza ultrapassaria este número de mães. Com o meu trabalho como terapeuta, os atendimentos e tudo mais, era impossível para mim acompanhar o tempo todo. Muitas mães entraram em contato comigo, dizendo que entravam de um jeito, e saiam ainda piores, de tanta dor, de tanto sofrimento. Sem falar na exposição e o quanto poderia aumentar ainda mais o sofrimento. O grupo permaneceu aberto apenas alguns dias, e logo em seguida, eu o fechei. Justamente para preservar cada mãe que estava ali, porque a ideia inicial seria para colocar material de apoio para estas mães, somente eu. Mas não foi possível. Até hoje este grupo é fechado. Até hoje, neste momento, há 536 membros neste grupo, onde vez por outra, coloco material. Com tanta dor e demanda, criei o Espaço Premium, um grupo silencioso, sem nenhuma interação e nem exposição, onde somente eu coloco material. Áudios diários, com tarefas práticas ao final, para fortalecer a mãe e a mulher que existe em cada integrante. Um treinamento silencioso para tirar a mãe dessa dor, deste sofrimento. Afinal, somente falar sobre esse assunto e nada mais, nunca foi o meu objetivo. O objetivo da SSM é para que todos tenham consciência do sofrimento real dessas mães que sofrem em silêncio, caladas pela internet, pelo modismo da mãe narcisista, pela sociedade, pela família, por todos. A SSM não está aqui para vitimizar as mães e nem para culpar os filhos. A SSM está aqui para trazer luz à consciência e para o bem comum de todos os envolvidos. Então, o Dia Internacional da Síndrome do Silêncio Materno, SSM, oficialmente, 7 de maio. Um caminho sem volta. Um crescimento sem fim. Muitos terapeutas já estão vendo por essa ótica também.
Filhos despertando e voltando a cuidar de seus pais. Mães aprendendo a se posicionar. Mães resgatando a própria vida. Mães deixando de ser somente mães. E aqui estou, trazendo este livro para você, para que você entenda como funciona a SSM. Copyright 2026 Gênesis Suavi, todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida, arquivada em sistema de recuperação ou transmitida sob qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrônicos, mecânicos, fotocópia, gravação ou outros, sem a permissão prévia, por escrito, da autora. A revenda deste livro está estritamente proibida. O único meio oficial de adquiri-lo é diretamente com a autora Gênesis Suavi. Este livro não pode ser disponibilizado em sites, plataformas digitais, aplicativos ou redes sociais sem a permissão expressa e por escrito da autora. Os direitos autorais desta obra estão protegidos pela Lei nº 9.610/98, Lei de Direitos Autorais, Brasil, e tratados internacionais, incluindo a Convenção de Berna. É vedada a utilização parcial ou integral desta obra em materiais comerciais, cursos, palestras, vídeos, áudios ou quaisquer adaptações, sem autorização prévia da autora. A violação dos direitos autorais é crime, sujeito a sanções cíveis e penais previstas na legislação vigente.